quero aproveitar aqui o tempo também. Toda regra ela tem a exceção, né? Principalmente agora, o momento que estamos vivendo aí. Gostaria que o senhor falasse, já vi muito aí nas redes sociais também, sobre a consensualidade, né? Descrever um pouquinho aí para o nosso público o que realmente é isso aí dentro do nosso mundo aí das licitações. Pois é, esse é um ponto, acho, bem bacana, né, para a gente conversar sobre sanção. Como eu disse ainda há pouco, há 12 anos atrás, nós não tínhamos essa ideia do direito sancionatório envolvendo os contratos administrativos. Como eu disse, nós tínhamos sequer fiscalização do contrato. Então, se a gente não tinha fiscalização, não ia descobrir as faltas, os erros. Se a gente não descobrir o erro, as faltas, não ia ter o processo sancionatório. Eis, então, que surge vamos dizer, um embrião do direito sancionatório, as empresas começam a ser punidas, os agentes públicos, em geral, né, inclusive, e aí se discute muito, né, os assessores jurídicos, os fiscais do contrato, o gestor do contrato, o ordenador de despesa. Então, agora colocou todo mundo no balaio. E aí, Ricardo, uma coisa curiosa, né, porque enquanto o direito administrativo, vamos dizer, ele é juvenil, dente de leite na matéria sancionatória, porque não tinha experiência, não tinha ciência com relação a isso, no direito penal e até mesmo no direito civil, e aí vamos adotar a improbidade administrativa como sendo uma natureza político-civil, existe uma discussão com relação à natureza jurídica da improbidade administrativa, mas aí a gente tinha o direito penal e a improbidade administrativa com uma já maturidade. E aí o curioso é que o direito administrativo, quando ele começa a punir, a exercer essa atividade sancionatória, o direito civil, político-civil da improbidade e o direito penal, eles começam a ir para o outro lado, o lado da consensualidade. E aí aquelas expressões, né, que eu tenho certeza que todo mundo aqui, os nossos ouvintes, né, já escutaram pelos jornais, principalmente diante dessas operações recentes, essas operações nacionais, né, os acordos, né, o acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução civil. Então, no direito penal, né, o cidadão que traz uma informação importante, que ele pretende colaborar com o processo, de certa forma, ele negocia a sanção com o Ministério Público. É um acordo de não persecução. Se você não me persegue, e em troca a gente resolve isso da melhor forma possível. Às vezes até chegando a um consenso de uma sanção. Eu te dou uma determinada informação, em troca você me aplica uma sanção mais leve. E aí se negocia essa sanção. Então, no momento que o direito sancionatório ele se apresenta, né, como uma ferramenta do direito administrativo na prática, envolvendo os contratos administrativos, de outro lado, começa esse direito sancionatório administrativo a ser influenciado pelas outras ciências da ideia de não persecução. E aí nós temos, né, na lei anticorrupção, o acordo de leniência. Então, eu posso ter o acordo de leniência na lei anticorrupção, inclusive para trazer uma negociação das sanções da lei 8666, por exemplo, da lei 10.520. Então, além da lei anticorrupção, nós temos, né, de 2018, a lei 13.655. A lei 13.655 é uma lei, eu acho, importantíssima, todo mundo deve ler essa lei, ela tem 10 artigos, ela é pequenininha, mas muito importante, com vários reflexos na administração pública, nas licitações, nos contratos. Então, essa lei 13.655, que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, trouxe ali a possibilidade de firmamento de protocolos, de acordos com o particular, inclusive envolvendo sanção. E uma coisa muito interessante, Ricardo, né, que nós verificamos na lei 13.979, a famosa lei aí da pandemia e as suas diversas medidas provisórias, né? E aqui
não vou conseguir citar os números, sou péssimo para números, as medidas provisórias que alteraram a Lei 13.979. É uma a cada 2 dias, né, professor? É quase por aí, ou mais. Né? E a Lei 13.979, com as suas alterações, trouxe a possibilidade da administração pública contratar com empresas sancionadas, né, de forma expressa na Lei 13.979. Porque algo, né, que é muito importante, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, né, Ricardo? Sim. Nós temos que aproximar o público e o privado. Né? Não adianta ter um distanciamento entre o público e o privado. Né? O público não é inimigo do privado, o privado não é inimigo do público. Todos devem colaborar para o interesse público. Né? Tanto a administração pública, na sua atividade de meio, quanto o particular. E aí, a Lei 13.655 já dizia dessa possibilidade, né, de você ter um protocolo de intenções. E esse protocolo de intenções objetivava o quê? Você, às vezes, não punir um particular. Às vezes, a punição a um particular pode ser pior para o interesse público. A situação, às vezes, apresentada de você punir um particular, às vezes ele é um bom fornecedor, ele errou uma única vez, apresentou a justificativa, mas é o caso de aplicar a sanção. Só que os efeitos dessa sanção podem ser sofridos pela própria administração pública. Sim. Pode ser pior. Há muito tempo atrás, antes de discutir isso de forma ousada, vamos assim dizer, eu eu sugeri, né, enquanto procurador, a não aplicação de uma sanção a uma empresa que deixou de apresentar documentos, seria uma suspensão pequena, né, de 3 meses, 4 meses, alguma coisa nesse sentido. Falei, olha só, mas nós não podemos afastar essa empresa de participar de outras licitações. Primeiro porque ela sempre ganhava, quase sempre ganhava as licitações porque ela tinha o menor preço. E segundo, se ela fosse afastada, no caso do mercado específico, iam sobrar somente outras 2 empresas, que eram co-irmãs. Então, a chance dessas 2 empresas combinarem e aumentarem o preço era muito grande. Então, isso foi justificado, né, com todo o cuidado, obviamente, para que deixasse de aplicar sanção a uma determinada empresa, porque isso não seria o melhor para o interesse. Não seria benéfico para a própria administração, né? Exatamente, né? A consensualidade não é um benefício para o particular, é uma decisão, um comportamento que traz algo positivo para a administração pública e que também irá refletir para o particular. Se há algo que for trazer apenas benefício para o particular, não, isso não é o caso. É algo que também venha ao encontro do interesse público da administração. E aí a Lei 13.979, né, deixou muito clara a possibilidade de você contratar com empresas sancionadas. Né, eu até escrevi um artigo, né, eu comecei esse artigo com uma frase assim, se não tem tu, vai tu mesmo. Vai tu mesmo, sensacional. Porque tem momentos, né, que nós não temos como segurar o vento com as mãos, né? A realidade ela se apresenta. Então, nesse momento de pandemia, onde temos restrições de vendedores, de fornecedores, se aparece alguém com respirador aí no mercado, não, mas eu não posso contratar com você porque você tem a sanção tal. Mas eu estou precisando de respirador. Estou precisando de respirador. Então, quem é que vai estar sendo punido? É a empresa ou o interesse público ficando, né, sem essa possibilidade de acesso a um respirador, porque aquela empresa que tem o produto para ser entregue foi punida em outro processo, né? Então, a consensualidade, né, eu gostaria de deixar claro, que eu acabei destacando muito a Lei 13.979, né, mas não, fora dessa situação de pandemia, né, a gente já tinha a doutrina, já tínhamos a Lei 13.655, de forma muito contundente, falando dessa possibilidade de celebrar acordos entre privados e administração pública. Essa expressão acordo, né, às vezes até parece algo, né, ilegítimo, né, como se fosse algo pecaminoso. O nosso país não cai muito bem, né? Exatamente.
politicamente correto, a gente tem que arranjar uma expressão que, entre aspas, fira menos os ouvidos, né? Que pode achar que tem algo de errado. Mas não, né? É algo muito claro, algo transparente, algo dialogado, registrado tudo no processo, o porquê daquela decisão, o porquê de não aplicar a sanção, né? Não é algo que é uma loteria, um cara e coroa, e aí o gestor decide em aplicar ou não sanção. Não, é algo que deve ser conversado, registrado, os prós e os contras, né? Para que essa decisão, como eu disse, deve atender o interesse público, o interesse da administração e não do privado. Perfeito. Professor, o papo quando é bom acontece isso daí. Ele voa, né? Mas é bom que vai ficar aqui um gostinho de quero mais. Eu espero trazê-lo aqui mais vezes. Mas antes, como a gente cuida aí muito do empresário, se ele não percebeu ainda, eu vou reforçar aqui, né? Vocês viram que o professor ele atende também a iniciativa privada. Claro, se não tiver nenhum conflito aí de interesse com o seu cargo. Então, por favor, professor, eu gostaria de reforçar aqui aonde nós o encontramos, né? As redes sociais, os seus contatos, por favor. Nesse período de pandemia, encontrar fisicamente está muito difícil. Né? Mas, como eu disse aqui no início, né? Obrigado aí, Ricardo, pela oportunidade, esse bate-papo. Foi um prazer, né? Coloco aí à disposição. E, né, nas redes sociais, Anderson Pedra, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e também no meu site www.andersonpedra.adv.br. Lá vocês têm acesso ao meu e-mail, que é aspedra@andersonpedra.adv.br. Fico aí à disposição de vocês para tirar alguma dúvida, poder contribuir para boas contratações públicas. Sucesso aí para todos, para você, Ricardo, para a Forset. Tamo junto. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez, aí, em nome de toda a família Forset. Para o senhor é só mais uma entrevista, para mim é a entrevista. Estou aqui recebendo alguém que eu admiro bastante. Para você que acompanhou aí esse nosso bate-papo, indique principalmente para aquele colega que ainda tem muitas dúvidas sobre o tema licitações públicas, para que ele conheça pessoas aí como o professor Anderson, que cuida aí da gestão. Tem muita gente competente por trás aí do tema licitações. Ele bem colocou aqui na nossa entrevista, né, fazendo aí um resuminho, mas isso da parte de sanções, ó, de 10 anos para cá, 10, 12 anos para cá. Então, muita coisa mudou e, de repente, você está aí parado, não quer vender para o governo, né? E hoje esse mercado ele é totalmente diferente. Reforço aqui o nosso agradecimento, foi um prazer aqui. Espero trazer aí novos temas, quem sabe aí trazer uma turma aí com o senhor aí para o nosso público, e assim reforçamos o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ricardo. Um abração, até uma próxima. Grande abraço.